Olá você que está assistindo o Planeta Bola, eu sou o Kevin Nicolas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje iremos contar o caminho de uma seleção de um dos países mais fechados do mundo para chegar até uma Copa do Mundo. Sim, hoje falaremos sobre a Coreia do Norte na Copa de 2010. Então se ajeite aí e se prepare que lá vem a história. Como todos sabemos, a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo, e como consequência disso, o futebol praticado lá não é vitrine nem para o continente asiático. Ainda mais que já havia passado a época de ouro da seleção norte-coreana, onde eles chegaram nas quartas de final da Copa de 66, inclusive sendo a única Copa do Mundo em que a Coreia do Norte havia participado até então, e também do quarto lugar conquistado na Copa da Ásia de 1974. Após essa fase boa, o time entrou em extrema decadência. Em 1999, a seleção ocupava a posição de número 172 do ranking da FIFA, a pior da história do país. E após se ausentar das eliminatórias das Copas de 98 e 2002, a Coreia do Norte voltava a disputar uma eliminatória de Copa do Mundo, dessa vez para a Copa de 2006 na Alemanha. E surpreendeu até, chegou até a última fase, tendo eliminado Emirados Árabes e Tailândia no seu grupo na fase anterior. Mas com apenas 3 pontos em 6 jogos, a equipe da Coreia do Norte ficou em último do seu grupo e não pegou nem repescagem. Porém, isso serviria como um teste para o que viria a seguir. Então, nas eliminatórias para a Copa de 2010, a Coreia do Norte viria mais forte. Mas teve que começar lá da primeira fase, pois somente os 5 melhores asiáticos do ranking da FIFA pulavam direto para a terceira fase. Então a Coreia do Norte eliminou a Mongólia na primeira fase com 9-2 no agregado e se classificou para a terceira fase. Sim, a terceira fase, pois a segunda fase era apenas uma espécie de repescagem para os 8 piores classificados. Certeza que foi a FERJ que fez esse regulamento. Na terceira fase, que era em formato de fase de grupos, a seleção norte-coreana ficou em segundo, atrás apenas da Coreia do Sul. Inclusive, os 2 jogos entre Coreia do Norte e Coreia do Sul terminaram empatados. E também, ambos ficaram empatados em pontos, com a Coreia do Sul ficando à frente nos critérios de desempate. Como se classificavam 2 de cada grupo na terceira fase, a Coreia do Norte foi, então, para a última fase das eliminatórias para a Copa de 2010, onde pegou um grupo encardido com Coreia do Sul, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes. Mas com a terceira melhor defesa das eliminatórias e com somente 2 derrotas para Irã e Coreia do Sul, a Coreia do Norte ficou em segundo e garantiu a sua classificação para a Copa do Mundo de 2010 de forma totalmente surpreendente. E um detalhe, os jogos entre Coreia do Norte e Coreia do Sul com o mando de campo dos norte-coreanos eram realizados na China. Isso, claro, devido aos conflitos entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, em que não poderia haver nem a possibilidade de ter um jogo entre esses 2 países dentro da Coreia do Norte. Porém, o restante dos jogos em que a Coreia do Norte teve seu mando de campo, os jogos foram realizados dentro da própria Coreia do Norte. E começou a chover agora, então se vocês tiverem ouvido o chuvisquinho aí é porque começou a chover aqui. Com a Coreia do Norte classificada, vamos para a parte mais maluca e bizarra desse vídeo, que é o pré-copa. E após a classificação histórica após 34 anos de ausência de Copas do Mundo, a Coreia do Norte faria seu primeiro amistoso após a classificação, contra a Zâmbia, que era uma seleção que tinha passado longe, mas longe de ter classificado para a Copa. E o resultado foi 4-1 para a Zâmbia. Sim, 4-1. Mas antes houve uma história bem inusitada, onde o Atlético Sorocaba fez um amistoso contra a Coreia do Norte em solo coreano. Graças à Igreja da Unificação do Reverendo Moon, que nasceu onde é hoje a Coreia do Norte e era um dos donos do Atlético Sorocaba na época, o time foi até lá para poder enfrentar os norte-coreanos. E para a surpresa dos jogadores do time sorocabano, eles foram confundidos com nada mais nada menos que a seleção brasileira, onde inclusive estava escrito BRA no placar para indicar o Atlético Sorocaba, como se eles fossem realmente o Brasil. E ainda se surpreenderam com as 80 mil pessoas que estavam lá para poder assistir esse jogo entre Atlético Sorocaba e Coreia do Norte no estádio Kim Il-sung. E fora as 80 mil pessoas, tinha ainda mais 40 mil pessoas do lado de fora assistindo no telão. O jogo terminou em 0-0, mas é algo para entrar para a história do futebol sorocabano e até do futebol brasileiro. E os amistosos a seguir foram um desastre para a preparação da Coreia do Norte para a Copa, onde houve apenas um empate contra a Grécia e o restante das partidas foram todas derrotas.
veio a convocação para a Copa, e apenas 3 jogadores do elenco jogavam em times que não eram norte-coreanos. Eram eles os japoneses de nascença Young Tae-se e An Yong-hak, que jogavam no Japão, e o capitão e craque do time Hong Yong-jo, que jogava no Rostov da Rússia. E para piorar, o grupo da seleção norte-coreana na Copa era bem difícil, e já se esperava que o time seria o saco de pancadas do grupo. Afinal, o grupo G em que eles estavam tinha Brasil, Portugal e Costa do Marfim. E o time desembarcava então para a estreia em Joanesburgo, no Ellis Park, contra a seleção brasileira. E na hora do hino da Coreia do Norte, o atacante Young Tae-se foi às lágrimas. A imagem circulou ao mundo. Foi especulado na época que ele estava chorando pois 4 jogadores da equipe saíram da concentração dos seus times para buscar asilo político. O próprio Young Tae-se falou anos depois que a razão por ele ter chorado foi porque seu pai e seu ex-treinador estavam vendo ele jogar numa Copa do Mundo, o que para ele era um sonho se tornando realidade. Mas em campo, o Brasil, mesmo dominando a partida, sofreu para poder fazer os gols e venceu por apenas 2-1. O gol da Coreia do Norte saiu no fim do jogo com Jin Young-nam, que viria a ser o primeiro e o único gol da Coreia do Norte naquela Copa. E outro fato curioso é que na transmissão eram vistos torcedores norte-coreanos torcendo, apoiando a equipe dentro do estádio, o que gerou um pouco de estranheza, já que o país não liberava seus habitantes assim tão fácil para poder sair do país. Depois foi descoberto que eram atores chineses contratados pelo governo norte-coreano para torcerem para a seleção da Coreia do Norte na Copa do Mundo da África do Sul, segundo apuraram os jornais chineses. E após a boa exibição contra o Brasil, o hype em cima da Coreia do Norte estava nas alturas. E a partida a seguir era Coreia do Norte contra Portugal na cidade do Cabo. E o governo norte-coreano, empolgado com a atuação da seleção contra o Brasil, decidiu transmitir ao vivo o jogo entre Coreia do Norte e Portugal para todo o país. Mas o sonho virou pesadelo logo no começo do segundo tempo, quando já estava 4-0 para a seleção portuguesa. O resultado estava tão humilhante que o regime norte-coreano decidiu cortar a transmissão de todos que estavam assistindo no país. O jogo acabou em 7-0, sendo a maior goleada daquela Copa inclusive. E detalhe, por conta desse 7-0 de Portugal em cima da Coreia do Norte, até hoje a população norte-coreana acha que a seleção portuguesa foi quem venceu a Copa de 2010. Depois, na última rodada, a Coreia do Norte viria a tomar 3-0 da Costa do Marfim, num jogo que ficou marcado por essa cena do zagueiro Eboe. Então a seleção norte-coreana, sem chance de classificação, acabou tendo a pior campanha daquela Copa do Mundo, com 0 pontos, 1 gol feito e 12 sofridos. Com essa campanha pífia, a chegada da seleção da Coreia do Norte em seu país não foi lá das mais agradáveis. E na volta para a Coreia do Norte, os membros da equipe foram humilhados e insultados na sua chegada ao país. Inclusive o treinador Kim Jong-un, sim, o nome do técnico era Kim Jong-un, só que com H no 1, teve que fazer trabalhos forçados após isso. O único salvo daquela humilhação foi Young Tae-se, afinal ele havia chorado no hino no primeiro jogo contra o Brasil. Outro que se salvou foi o An Yong-nak, que nem chegou na Coreia do Norte, viajou direto para o Japão após sua estadia na África do Sul. Por incrível que pareça, a justificativa dos insultos é porque os governantes da Coreia do Norte esperavam que a equipe chegasse nas quartas, assim como foi na Copa de 66, onde eles haviam eliminado a Itália. E para finalizar o vídeo, pelo menos uma coisinha boa para a Coreia do Norte. Eles venceriam o Atlético Sorocaba por 1-0 após a Copa acabar. Então esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, clica aqui no like, se inscreva no canal se não é inscrito, pois isso ajuda demais a gente aqui no canal. E se você tiver alguma sugestão de vídeo no canal, coloque aqui nos comentários que a gente vai ler tudo, ok? Esse foi mais um vídeo. Muito obrigado a quem assistiu. Falou!